nosso segundo dia de evento. E agora, nesse momento, eu tenho o prazer de ter aqui comigo alguns colegas para a gente fazer um painel e discutir um pouco sobre o uso de IA no desenvolvimento de software, as tendências, o que nós estamos fazendo e trocar ideias sobre esse assunto que certamente já faz parte e tem que fazer parte das discussões estratégicas e operacionais das empresas que usam software, que desenvolvem software, estão pensando em desenvolver um software, e das empresas que têm um parceiro de desenvolvimento para saber o que esses parceiros estão investigando, estão experimentando para tornar a IA cada vez mais parte do ciclo de desenvolvimento de software. Então, comigo aqui hoje eu tenho o prazer de ter o Henrique Menezes, que é o nosso engenheiro de software, especialista em inteligência artificial, a Renata Bianchi, que é a nossa head de QA e processos, e o Leonardo Miaki, que é o nosso vice-diretor de delivery e atua com alguns clientes que já têm IA como parte da sua realidade. Pessoal, pensando no ciclo de desenvolvimento de software, vamos pensar em fases clássicas que a gente acaba executando, não linearmente, mas que a gente tem que pensar quando a gente vai propor uma solução para o cliente, quando a gente vai iniciar um projeto. Então, tudo começa com a especificação desse projeto, o que vai ser esse projeto, como que a gente vai desenvolver um software, uma solução para sanar algum problema, para otimizar alguma área do cliente, enfim, como que aquilo vai agregar ao negócio de fato, ter retorno de investimento, tornar o processo do cliente mais eficiente, assim por diante. Depois disso, a gente vai para a codificação de fato, para os testes, para garantir a qualidade daquele artefato, para a infraestrutura, para processos e documentação, a gestão desse projeto, a manutenção desse projeto e também as pessoas que estão envolvidas. Então, eu queria conversar com vocês sobre todos esses tópicos, espero que dê tempo, porque é um assunto que a gente gosta muito de falar e tem muita coisa para falar, nós estamos fazendo muita coisa, mas eu queria começar pelo começo. Então, quando um cliente chega até nós, como que a gente pode usar IA para ajudar esse cliente que hoje em dia ele vem com essa ânsia de querer usar IA, porque IA está todo mundo falando, então ele tem o desejo, olha, quero IA, porque me falaram que se eu não colocar IA no meu dia a dia eu estarei para trás, então eu quero trazer IA para o dia a dia da minha empresa. Tenho uma dor, tenho um problema, preciso de uma solução. Como que IA está nesse contexto? Como que começa toda essa história de desenvolver uma solução usando IA? Quem quer começar aí? Vai, Léo. Bacana. Começando a falar sobre, acho que a primeira fase, né, que tem a ver com a especificação de software, eu acho que até antes de começar nesse caminho, a gente tem que se perguntar se a gente está falando, ou pelo menos está buscando introduzir a IA no nosso processo de desenvolvimento como parte ou uma ferramenta da criação do seu produto, ou se de fato essa IA ela também vai fazer parte desse produto que está sendo criado, tá? Então, a gente tem esses dois caminhos, que inclusive podem caminhar juntos, né? Você pode utilizar a IA dentro do seu processo para desenvolver um produto que também vai estar fornecendo essa possibilidade, né? Essa feature dentro da solução. Com relação à parte de especificação, aí a gente tem vários níveis de maturidade que a gente pode ter dentro da empresa, desde os mais baixos, onde a gente ainda não tem alguns padrões de processo, padrões de documentação, de como vai ser escrito. A IA, né, ainda mais falando dos modelos de linguagem, né, eles ajudam na criação ou na sugestão de modelos para alguns templates. Então, eu gostaria de definir um modelo que a gente vai usar como padrão para documento de requisitos, para escrita de casos de uso. Você pode pedir uma inteligência artificial te sugerir alguns modelos. Obviamente, você precisa de alguém informado, né, e instruído para ver o que faz sentido para o teu contexto e o que faz sentido para a tua equipe, né, para o teu processo existente. Então, essa é a primeira etapa, né, a gente pensa do lado de processo. Pensando já do lado de execução, aí acho que as possibilidades, né, assim como a gente já está vendo, assim, com vários exemplos, em vários domínios, elas são várias, assim. A primeira que me vem à mente no trabalho do contribuidor, né, do colaborador individual, seria até mesmo, e a gente está falando hoje, né, é a realidade de muitas empresas, a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, você pode fazer o uso dessa IA, obviamente, né, desde que você esteja utilizando uma ferramenta que respeite os critérios de sigilo,
de confidencialidade da sua empresa, mas ela pode ser inclusive um par seu para revisar, para sugerir, para fazer encontrar melhores maneiras de escrever algo que você já escreveu. Porque você passar a responsabilidade da formalização de um requisito totalmente para uma IA pode te ajudar de alguma forma, mas eu acho que no momento que a gente vive hoje, é você querer delegar algo que tem a ver com o core, com o cerne do seu produto, a um caminho que não necessariamente é aquele que você quer dar. Então, assim, a minha sugestão e a leitura que eu faço é, eu vou escrever aqui o meu requisito e vou pedir para um IA avaliar, para sugerir melhorias, encontrar problemas. Então, você tem um parceiro mesmo de revisão de conteúdo, de proposta, de crítica, que ele pode te ajudar de uma maneira que, ainda, de novo, amarrando com a questão do trabalho individual, aumentar a qualidade, diminuir a incidência de erros no produto que ele está gerando. Seja, voltando lá atrás, na criação, elaboração de modelos e também no refinamento do processo, assim como a instanciação disso através do documento de requisitos, de um caso de uso, e, enfim, pensando na parte de especificação, acho que é o que vem à mente agora. Complementando também o que o Léo estava falando, é importante a gente ressaltar que as ferramentas de GenAI, elas podem auxiliar a gente na criação de requisitos que são normalmente considerados triviais, como um login na plataforma, que tem poucas regras de negócio, e focar principalmente naqueles requisitos que são core para o negócio, né? Que trazem as regras de negócio e que são essenciais para o sucesso do software e do negócio como um todo. Então, a gente otimiza e traz mais eficiência para o nosso trabalho e consegue focar e trazer mais sucesso também para a estratégia como um todo. Perfeito. Eu acho que é o que a gente está experimentando, inclusive, na Monitora, né? Como o Léo bem pontuou, é uma questão de fazer inspeção de requisito, que é uma atividade de engenharia de software que agrega muito valor no processo. A gente sabe que se torna oneroso para o processo como um todo e a gente encontra meios de não precisar ter esse passo tão marcado no processo de especificação, né? Então, a GenAI, por exemplo, e outras ferramentas, elas podem ajudar nessa inspeção desse tipo de artefato, tornar ele mais coeso. Isso facilita, inclusive, o entendimento posterior, né? A gente passa para frente um requisito mais bem alinhado, sem dubiedades, e que está mais coeso. Isso ajuda bastante lá para frente. Eu acho importante também ressaltar que nesse momento de ideação, né? Então, aqui na Monitora, a gente tem a metodologia de Divergence, que a gente aplica para ajudar as empresas a entenderem como solucionar o problema delas, né? Então, entender qual é o produto que eu vou desenvolver para aquele contexto. As ferramentas de inteligência artificial estão sendo muito utilizadas também para fazer benchmarking, para dar sugestões e estender um pouco o modelo que eu já tenho, para trazer para o cliente, para dinâmicas com os usuários, etc., mais opções, mais benchmark, e aí a gente vai afunilando e chegando numa solução ideal, né, para aquele momento, para aquele cliente, para aquela situação. Então, acho que as possibilidades ainda, a gente está experimentando muita coisa, mas ainda hoje a gente já consegue ter um ganho nesse momento, né, do desenvolvimento de software, do ciclo de desenvolvimento de software, mas eu acredito que tem muita coisa ainda para avançar. E continuando aí nesse ciclo de desenvolvimento, pensando aí num ciclo linear, o que é raro, né? Mas no ciclo linear a gente sabe que tem que ser feito, a gente validou isso com o cliente, então a gente começa a pensar na arquitetura, na codificação. O que vocês estão experimentando aí? O que vocês podem contar para quem está nos assistindo sobre essa parte aí do desenvolvimento? Vou passar aqui para o Henrique, porque eu sei que o Henrique é o nosso especialista. Então, Henrique, se você puder falar um pouco de codificação, de arquitetura. Bom, a gente tem feito vários experimentos, tanto com IAs disponibilizadas via API por grandes empresas, como a OpenAI, a Google mesmo, e também com modelos que a gente tem acesso, qualquer pessoa tem acesso ao modelo inteiro que poderia executar no próprio computador. Fazer comparativos entre a qualidade da resposta de cada um deles e
comparativos também entre custo de cada uma das soluções e como as diferenças de implementação e dependendo de qual situação a gente tem, qual abordagem utilizar. Em termos práticos, nós temos hoje um projeto, uma prova de conceito em desenvolvimento, em que foram testados diversos modelos, dentre esses que eu citei, para que o cliente tivesse uma maior facilidade na identificação de informações que ele já possui, mas eventualmente estão de difícil acesso ou pessoas acabam não conseguindo saber com quem falar. Então, a gente acabou desenvolvendo uma prova de conceito nesse sentido, usando modelos abertos que têm tido bastante sucesso dentro da aplicação do cliente. E, Henrique, em IA tudo muda muito rápido, né? Os modelos estão aí, as empresas estão nessa corrida de IA e os modelos vão surgindo a cada dia, sendo melhorados, etc. Qual foi o ponto-chave, assim, para você? Quantos modelos nessa solução? Qual foi o ponto? Você testou vários modelos, mas qual que foi o ponto-chave de entender qual modelo seria melhor para esse contexto? E me fala também um pouco sobre a arquitetura que acabou sendo desenhada para essa solução na qual a gente usa IA, de fato, uma GenAI. Nós estamos desenvolvendo uma GenAI para resolver um problema do cliente. Perfeito. Bom, começando então pelos modelos, foram testados em torno de 7 modelos ao longo do período do desenvolvimento da prova de conceito. O principal critério de seleção foi a qualidade da resposta, no sentido de o quão parecido com uma pessoa realmente escrevendo era a saída desse modelo. Outro critério é que quando você utiliza um modelo aberto, você consegue fixar a versão do modelo que você gostou e usar ele pelo tempo que você quiser. Eventualmente, usando uma API, você corre o risco da empresa, como a Google, por exemplo, atualizar o modelo sem divulgar e você começar a ter respostas diferentes do que você esperava, sem nenhuma alteração no projeto em si. A respeito da arquitetura, um primeiro desafio que se tem é conseguir fazer a execução do modelo na própria máquina. Porque apesar de você conseguir fazer o download, qualquer pessoa pode fazer isso, executar ele no computador é outra tarefa um pouco complexa, principalmente devido aos requisitos de hardware. É preciso uma máquina bastante poderosa para executar a maioria dos modelos que se tem hoje em dia. Então, em volta disso, para a prova de conceito, foi feito esse carregamento do modelo e ele foi servido de uma forma integrada ao restante do projeto dentro do cliente, para posteriormente poder ser criada uma API e fazer uma coisa um pouco mais assíncrona. Ana, eu acho que esse projeto que a gente tem discutido muito aqui internamente, né, ele acho que características importantes, né? Foi feito em 2 meses, né? Eu me lembro bem desse número. Em 2 meses a gente conseguiu criar uma arquitetura e implementar com um modelo de forma segura, sem usando os dados do cliente, né? É importante que esse cliente usa como treinamento base do cliente e conseguiu provar que a gente consegue, com as ferramentas disponíveis hoje, solucionar uma dor do cliente usando IA generativa de forma segura, uma IA responsável, segura, sem trazer nenhum risco para o negócio. E agora é um projeto que a gente vai tocar, né? Vai virar um projeto mesmo para ir para a produção. E importante que você disse a questão de infraestrutura, né? As clouds aí estão todas correndo para dar a infraestrutura adequada para IA generativa ou para IAs como um todo, né? Se a gente pensar em machine learning, deep learning, etc., a gente já precisa de um processamento robusto e as clouds estão aí oferecendo muitos produtos, muitas opções para a gente testar e estão mudando dia a dia também, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo, porque, de fato, a questão de infraestrutura é um ponto-chave para a gente ter sucesso
quando a gente está desenvolvendo qualquer solução, mas quando estamos desenvolvendo algo que a solução é uma IA, a gente precisa ter uma capacidade de processamento grande, né? Bom, a gente falou aqui sobre alguns desafios e possibilidades de desenvolver uma solução de IA, que hoje muitas empresas querem, né, saber como que eu vou trazer IA generativa e o ChatGPT para dentro do meu negócio. E aí é importante a gente pensar se essa é a solução que o cliente precisa ou não, mas sendo essa uma opção viável, ou pelo menos para fazer uma prova de conceito, o Henrique contou aqui para a gente um pouco dos desafios. E pensando quando a IA, ela não é o fim, né? Ela não é o produto final, mas ela tem que ser usada, e é uma realidade agora nas empresas, ela tem que ser usada para trazer eficiência, para melhorar o que é desenvolvido, trazer eficiência para o time de desenvolvimento, para as pessoas envolvidas aí no processo. Léo, conta um pouco mais para a gente das possibilidades do que a gente tem experimentado aqui também sobre usar IA no nosso dia a dia. Bacana. Acho que o primeiro ponto que acho que vale a pena reforçar, que foi até um termo que você usou, é a questão da IA responsável. Então, assim como eu mencionei no início, né, a gente tem que ter muito cuidado e garantir que, independente da ferramenta que a gente esteja usando, a gente possa garantir com certeza a legitimidade do uso dessas informações e da restrição e controle. Então, uma vez que você não necessariamente está pedindo para criar um código, mas você está expondo alguma informação, alguma regra de negócio, alguma propriedade intelectual da tua empresa, do teu negócio, isso é realmente algo muito sério, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Hoje, assim, não são poucos os casos e as notícias de conteúdos sigilosos e restritos que, por um meio ou outro, acabam se tornando públicos, né? Sem que pudessem que isso acontecesse, tá? Um segundo ponto, tá aí já indo mais direto para o lado do desenvolvimento, acho que a Rê usou uma palavra bem interessante, que é com relação à eficiência, né? Então, acho que a IA ela vem para aumentar a eficiência e permitir que as pessoas consigam, de novo, de maneira eficiente, estar desenvolvendo de maneira mais rápida, talvez um volume, ou às vezes até do ponto de vista de complexidade um pouco maior, com o mesmo tanto de pessoas, com o mesmo tanto de desenvolvedores, né? Mas aí eu só faço uma crítica, né? E deixo aí também esse questionamento que a eficiência ela não pode ocorrer sem a eficácia junto, né? Sem a gente tendo a questão da efetividade. Porque se a gente tem um desenvolvedor que está desenvolvendo uma funcionalidade da qual ele não tem o conhecimento, ele não tem o domínio, você pode criar um código super legítimo, que ele vai funcionar, ele vai gerar uma saída, mas sem necessariamente estar fazendo aquilo que deveria estar sendo feito, tá? Então, aí eu vou fazer até uma referência à questão do nome de um produto hoje no mercado, que eu acho que é muito coerente, né? Eu acho que tem muito a ver, que é o Copilot. Então, até pelo termo, né? O Copilot, ele está atuando como um copiloto. Então, o tomador de decisões, ele não deixa de ser o desenvolvedor. Por mais que, dependendo do uso, dependendo da atividade que está sendo feita, ele pode estar atuando de maneira mais intensiva ou não. Mas a questão da responsabilização pelo código que está sendo gerado, pelo produto que está sendo criado, ela fica em cima do desenvolvedor, em cima da equipe, em cima da empresa. Até porque, se a gente for pensar, vamos primeiramente, do ponto de vista do colaborador individual, ele desenvolveu uma funcionalidade, ele subiu uma funcionalidade que funcionava, mas não fazia o que deveria ser feito, e isso acaba chegando até produção. Depois, a responsabilidade, né, o accountability disso, ele vai passar para a IA, ele vai passar para a ferramenta que foi utilizada? Não, porque ele é a pessoa responsável por aquele código, independente de quais ferramentas ou quais produtos foram utilizados ali dentro desse processo. E se a gente for pensar de novo em governança e empresas, aquele desenvolvedor, ele faz parte de uma organização que, dependendo da natureza do produto, também vai ser responsabilizada. Então, aí que a gente vai, e a gente sempre leva muito a sério a questão da governança e do quanto isso está sendo feito de uma maneira consciente e controlada, tá? Falei acho que um pouco de processo, falei um pouco de questões que têm a ver com implicações e consequências, mas assim, descendo um pouco mais para o dia a dia, né? Falando do desenvolvedor. Eu, já em desenvolvimento, já utilizei alguma dessas ferramentas,
seja para teste, para estudo de caso, para experimentação. E assim, acho que a primeira coisa que acaba ajudando bastante, uma das coisas que no processo de desenvolvimento acaba tomando um tempo, você às vezes vai utilizar alguma função, você vai utilizar algum método que às vezes possui vários parâmetros e você já sabe quais são, você já sabe aonde eles estão, quais são as variáveis, mas não necessariamente você vai lembrar a ordem, você vai lembrar exatamente como ele está sendo chamado. E como essa parte da codificação ela é pré-estabelecida por chamadas, por parâmetros, isso acaba ajudando bastante no processo de desenvolvimento. De novo, às vezes a IA ela pode acabar identificando de maneira errônea e atribuindo uma variável que não de fato é naquela posição, naquela ordem. Então, a gente volta para a questão da responsabilidade do desenvolvedor. Mas, se você tem um desenvolvedor que sabe o que está fazendo e está utilizando uma ferramenta desse para auxiliar, obviamente a capacidade desse desenvolvedor de focar mais e estar desenvolvendo um código de qualidade, nas boas práticas, ele consegue se focar mais nisso e menos das interrupções, de ter que parar e olhar no manual da biblioteca, da ferramenta para ver quais são os parâmetros, porque com certeza já fez isso algumas outras vezes antes. Então essa parte de chamadas são bem interessantes. Uma outra coisa que às vezes pode ser um desafio, mas um quebra-cabeça, que eu acho que, pelo menos nos testes que eu fiz, me ajudou bastante, elaboração e testes de expressões regulares. Então acho que a programação a gente acaba, vez ou outra, fazendo isso, e não é trivial, assim, é realmente um quebra-cabeça. Você pode ter múltiplas implementações para uma mesma solução. A IA faz isso muito bem também. Então, preenchimento automático de código, desde que o programador saiba o que esteja fazendo, criação de regras, e às vezes até, como eu falei no caso da criação dos requisitos, a IA ele pode ser o teu parceiro de revisão de código. Ele pode, num primeiro nível, num primeiro momento, feita uma análise ou solicitado essa análise, ele fazer uma avaliação, identificar fluxos de execução não alcançáveis. Inclusive, esse tipo de inteligência, por mais que não seja artificial, algumas IDEs já possuem embutidos, mas isso pode ser e já está sendo expandido com o uso dessas ferramentas que muitas dessas vezes já estão integradas dentro das próprias IDEs. Mas assim, eu acho que eu falei um pouco tanto do uso prático quanto das consequências, né, e das interferências dos usos da IA, mas eu acho que existe uma preocupação sobre a IA substituir o programador, né? Então, eu acredito que não, ela vem realmente para complementar, para permitir que as pessoas trabalhem melhor, trabalhem de maneira mais eficaz e eficiente, e obviamente as pessoas que estão ali fazendo um mau uso da ferramenta vão ter resultados não ideais, né? Então, mas pensando no grande caso, pessoas que estão trabalhando de maneira séria, atrás de uma governança, atrás de processos bem estabelecidos, com certeza a gente só tem muito a ganhar, as empresas, os produtos e, enfim, até os próprios colaboradores que vão se sentir mais também, acho que felizes quando você consegue ter uma vazão do teu trabalho bem maior, assim, no dia a dia. Eu queria fazer um complemento também ao que o Léo falou sobre, principalmente, a parte de você ter sempre um programador que sabe o que está sendo feito, o que precisa ser feito, supervisionando essa utilização da IA. Porque a IA, a geradora de texto, ela é muito assertiva na resposta dela, ainda que esteja errada. Então, é necessário alguém observando, fazendo uma segunda checagem, fazendo testes por cima e analisando todo o contexto antes de simplesmente aceitar o que a IA vai dizer cegamente, porque erros acontecem. E acho que tem alguns estudos recentes, nós estamos fazendo experimentos na Monitora, a gente desenvolveu um projeto medindo, de certa forma, como que o Copilot iria ajudar a trazer eficiência, trazer uma margem operacional, né? Uma margem de projeto melhor. A gente está rodando aqui um segundo experimento com as lições aprendidas do primeiro. E eu acho que isso, tudo que vocês comentaram, né, vai muito ao encontro do que tem sido dito na comunidade, né? Alguns estudos indicam que o Copilot ele é mais eficiente quando utilizado por programadores mais experientes. Com programadores, vamos considerar uma nomenclatura aí de mercado, né? Então, para seniores ele é mais eficiente, para pleno ele não se mostra muito eficiente
E para pessoas no início de carreira, que são menos inexperientes, eles trazem uma eficiência muito grande, mas perigosa, porque eles tendem a aceitar tudo que o Copilot, né, que é o que mais se usa hoje, oferece. O pleno, ele é um pouco cético e tem mais restrições ali no uso desse tipo de ferramenta, e as pessoas mais experientes conseguem usar isso como uma extensão deles mesmos, né? Olha, me sugeriu, eu faço uma revisão e sigo em frente, colocando energia para pensar em pedaços do código ou soluções que são mais core ali, que são das regras de negócio e tudo mais. Então, é interessante que acho que está sendo um consenso, se tornando um consenso na comunidade um pouco sobre isso. E é importante dizer que tem alguns estudos que indicam que 75% do tempo do desenvolvedor não é codando, é fazendo outras atividades para entendimento do que precisa ser feito da solução, para melhoria o entendimento da arquitetura, construção dessa arquitetura, esse tipo de discussão da infra, comunicação de projeto, que a gente sabe que comunicação pode levar o projeto ao sucesso ou ao fracasso. E é interessante tudo que vocês pontuaram, né? Que o uso dessas ferramentas, elas, de fato, elas são uma realidade, elas se tornarão o dia a dia de qualquer desenvolvedor de qualquer empresa de desenvolvimento de software. Mas elas tendem a tornar esse pequeno espaço de tempo que o desenvolvedor fica codando, o que ele faz no outro tempo também? Ele também vai atrás de estudar, de entender melhor essa solução. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter mais tempo codando, produzindo um código melhor, de mais qualidade, mais seguro, mais correto, considerando tudo que corretude pode dizer aí, e porque essas ferramentas vão ajudar a fazer essas pesquisas, entender os métodos, entender as bibliotecas muito mais rápido. E um ponto que o Léo comentou, que eu quero fazer o gancho, é justamente, olha, estou desenvolvendo a solução certa, né? Que são as atividades de verificação e validação, ou testes só para algumas vertentes, digamos assim. Isso tem tudo a ver com o processo de desenvolvimento de software, o ciclo de vida, que é o core aqui da nossa conversa. E aí eu queria que a Renata, que é a nossa especialista nisso, falasse um pouco de como que a IA está sendo recebida e está sendo utilizada, na verdade, para melhoria de processo, para testes e para toda a questão de qualidade de processo como um todo. Bom, até aproveitando o gancho do Léo, do que o Henrique eles estavam comentando, a gente consegue também, na área de verificação e validação, nós temos a automação de testes, que é uma das atividades que traz otimização na atividade repetitiva e de possíveis falhas humanas e tudo mais, né? A gente pode utilizar as ferramentas de IA para auxiliar a gente na codificação, na programação dos scripts de teste. Então, da mesma forma que, como a gente estava falando do Copilot, ele pode ser usado para o desenvolvimento do software, ele também pode ser usado e ser o copiloto no desenvolvimento da automação de testes. Além da automação, a gente pode utilizar essas ferramentas de IA e estamos experimentando, né, em várias estratégias e níveis diferentes de teste, para testes de acessibilidade, para testes de regressão visual, quando a gente faz mudanças na interface e a gente quer garantir que alguns elementos deveriam ser iguais, ou então que aqueles elementos não deveriam ter mudado, né? A gente consegue fazer essa comparação usando as ferramentas. Temos também ferramentas para padronizar o relatório de bugs, né? Então, hoje a gente tem pessoas com diferentes expertises, conhecimentos e formas de escrever. Então, nós temos ferramentas que padronizam a forma de relatar esses bugs, né? Para conseguir trazer um mínimo de padronização e de compreensão para quem vai ler e reproduzir aqueles bugs. Outros pontos que a gente tem também para acrescentar na área de qualidade e testes são testes de segurança. A gente tem ferramentas e também as ferramentas que executam, mas também ferramentas que podem auxiliar os testadores a desenvolver esses testes de segurança.
Temos também a priorização e seleção de testes com base nas prioridades e funcionalidades que são essenciais dentro do software. A gente usa ferramentas que fazem isso, que fazem essa seleção, que fazem essa sugestão e, inclusive, criação de dados com base no uso histórico do software. E, como a gente vinha falando aqui, né, para a criação dos requisitos, a gente consegue também utilizar esses requisitos que foram bem escritos, que estão claros, coesos, para a geração de casos de teste, de cenários de teste, tanto para funcionalidades mais básicas, quanto para funcionalidades de forma segura e responsável, funcionalidades que possuam regras de negócio. E aí o QA, o testador, né, da mesma forma como a gente enxerga o programador como o piloto, o testador, o QA, ele é o piloto, revisando esses testes e acrescentando novos testes, novos cenários que não foram previstos ali e que exigem criatividade que os humanos, né, o testador, o programador, possuem. Bom, e continuando, acho que a gente estava pensando num ciclo de vida, de desenvolvimento, né? A gente falou de algumas etapas e acho que fica óbvio como a qualidade de cada artefato vai repassando qualidade para frente, né? Quando a gente faz um artefato de qualidade desde o início, se preocupa com qualidade desde o início, isso reflete para todo o ciclo de desenvolvimento. Então, nós falamos aí da especificação, de entender como que eu vou resolver aquele problema, a codificação ou de soluções de IA, ou usando IA para outras soluções, a parte de teste, né, de qualidade, verificação, validação, e é inevitável que tudo isso precise ser gerido, né? Tem toda a questão de comunicação e de gestão do projeto. O que vocês têm experimentado aí em cada uma das áreas de vocês? Como que a IA pode ser utilizada para trazer mais eficiência, não só para o código que eu estou gerando, mas também para o time como um todo, para a gestão do projeto de forma mais ampla? Bom, das ferramentas que a gente usa hoje, elas tendo os dados, né, tendo o uso dessas ferramentas, elas conseguem trazer para a gente respostas para perguntas mesmo, né? Eu posso perguntar para quando está previsto o lançamento da primeira versão do software tal. E com base nos dados que estão escritos, que o time já foi inserindo ali, que dá a entrada, né, para IA analisar e me dar essa resposta, ela vai me dizer, o lançamento dessa versão está previsto para tal data. E isso também é essencial, esses dados, né, as informações são essenciais para também a tomada de decisão, tomada de decisão assertiva e que faça sentido, estratégica para o negócio. E complementando também, seguindo uma linha parecida com o que ela falou, tendo essas informações também, eventualmente um desenvolvedor que entrou na empresa há pouco tempo, ou tem pouco acesso, digamos assim, aos sistemas, ele poderia fazer perguntas para a IA sobre coisas que ele não sabe como deveriam ser feitas, e essa IA poderia ajudá-lo sem que ele tenha que perguntar para algum superior ou procurar a pessoa correta e eventualmente gastar um tempo que ele poderia estar gastando pensando efetivamente na solução. Então esse também é um outro uso que poderia ser feito dentro de um pouco mais próximo do desenvolvimento em si. Bacana. Só amarrando com esse ponto que o Henrique falou, as IAs, né, assim, potencializando o desenvolvimento, eu acho que elas vêm muito no sentido de aumentar, né, de dar mais poder junto com uma autonomia e uma capacidade de tomada de decisão maior ou pelo menos melhor informada, tá? Partindo do princípio que a gente está trabalhando com bases de dados confiáveis, tá? Mas assim, só voltando na questão da IA, no processo de desenvolvimento, na equipe de gestão, eu acho que um ponto também que é interessante ser abordado vamos falar que hoje a minha equipe, ou a equipe de vocês hoje, eles não usam, ou você gostaria que utilizasse, ou utilizam de forma
assim, não estruturada, né? Não bem estabelecida. Eu acredito que existem algumas linhas de trabalho que são fundamentais para a gente ter uma consistência no trabalho que é feito, tá? O estabelecimento dentro do processo de governança de quais são as ferramentas, quais são os produtos homologados para a equipe utilizar, o estabelecimento, às vezes, até de referências padrões por exemplo, falando de GenAI, né, de prompts, né, de perguntas, de como perguntar, ou pelo menos você estabelecer um padrão na saída. Então, eu gostaria sempre que, dado uma entrada, a saída do exemplo, que inclusive ele pode ser automaticamente ou não utilizado já para a elaboração da documentação. Sempre ter a descrição de variáveis e sempre o exemplo num formato pré-especificado, tá? Isso é bem bacana. Além disso, né, eles falou da questão de estar potencializando, a gente poder melhorar na questão do time to market. Eu volto, né, porque essa é uma preocupação, e até pelo papel que eu ocupo hoje como delivery manager, de a gente tem que ser rápido, mas mais do que a velocidade, a gente tem que garantir o valor, né? Então é a questão do time to value. Então, você usando, né, se apoiando em processos bem definidos, em uma governança ativa, né, e atualizada, que eu acho que é uma palavra bem importante, você pode sim ter pessoas trabalhando em nichos, né, tipo a parte do escopo, né, da definição, utilizando um produto, o pessoal que está trabalhando no desenvolvimento, utilizando um segundo produto, mas desde que todo esse processo ele esteja mapeado e seja de conhecimento do gestor para poder instruir, acompanhar, avaliar, sabe, e garantir realmente que, por mais que a gente possa ter variações, a gente esteja trabalhando de uma maneira coesa, né? Então eu acredito que é isso. Existe sim a possibilidade de uma equipe que hoje não faz uso nenhum já começar em diversos momentos, em fases, não em todas, às vezes você pode começar trabalhando naquela onde hoje você tem mais dificuldade, seja de treinamento, seja de preencher posições, mas é tudo uma questão de que você precisa estar muito consciente nesse processo, você precisa ter um acompanhamento administrativo de gestão muito consciente, porque é aquilo, a IA vai te permitir muito mais rápido, mas você tem que garantir que você está indo para o lugar certo. E aí você precisa estar isso bem amarrado dentro do seu processo, dentro da tua equipe, porque senão você corre o risco de só identificar que você não chegou onde você queria, uma vez que você já esteja no mercado, uma vez que você já tenha comprometido o teu lançamento, ou uma nova versão, ou até se prejudicado frente a uma base existente de clientes. Tá? É isso. Eu acho que em termos de gestão assim, de projeto, tem vários cursos já, né? As entidades, as organizações que falam muito sobre frameworks de gestão já estão compartilhando prompts para serem utilizados, que vão ajudar a trazer indicadores, né? A coleta de métricas, indicadores do processo de desenvolvimento é uma tarefa... as empresas têm diferentes níveis de maturidade e os projetos em si. Nós que trabalhamos com diferentes projetos, diferentes domínios, diferentes equipes, etc. A gente sabe que cada projeto tem um nível, cada equipe tem um nível de maturidade diferente, então a gente vai colocando indicadores aos poucos, né, para ir rampando aquela equipe. Isso, as ferramentas de gestão de projeto facilitam isso, né? Você não precisa ficar fazendo alguns cálculos ou usar, dando um exemplo aí para projetos de escopo fechado, usando o Project para poder ficar calculando aqueles vários indicadores que o PMI sugere, né? Hoje, usando uma ferramenta de IA generativa homologada, né, como o Léo comentou, né, eu não posso expor os dados dos meus projetos, mas se eu estou usando uma versão protegida, eu consigo oferecer os dados, né, fornecer os dados e rapidamente eu vou ter alguns indicadores clássicos aí de gestão de projeto, tanto prescritivo quanto ágil, né? Isso agiliza muito quem está ali na gestão do dia a dia, dando mais espaço, né, dando mais tempo para focar em atividades de comunicação, de validação, se comunicar com o cliente, deixar esse trabalho de indicador, de relatório, de comunicação mais passo a passo, ou até como a Renata falou, né, o que está impedindo o lançamento de tal versão? Quanto tempo demora para eu lançar a versão 1.1? A gente tem tudo integrado aqui, a gente usa várias ferramentas para fazer a gestão de projeto, e rapidamente eu consigo ter essa resposta, olhar os dados, tomar a decisão e já partir para a discussão, né? Usar o meu tempo para discutir
esse tempo está ideal? Não está ideal? Então, o que eu posso fazer para melhorar esse tempo, para mudar essa data e assim por diante? Então, eu acho que, como em tudo, tem muito para evoluir, mas hoje já é uma realidade. A gente já consegue usar as ferramentas para essa tomada de decisão, para a gestão do projeto, para identificar pontos de conflito ou impedimentos que o time está tendo, que às vezes eles são muito óbvios, mas às vezes a gente não consegue processar. Para projetos grandes, de times distribuídos e diferentes times atuando no mesmo produto, nem sempre é tão óbvio ou tão fácil encontrar o que está bloqueando um lançamento, o que está dificultando, o que está gerando mais defeitos num determinado módulo. Então, tem algumas ferramentas hoje que já... um mix de ferramentas, né, de IA que nos permitem, tanto em termos de gestão, quanto em termos de código e testes, assim por diante, né? Então, a IA, mais uma vez, acelerando aí, sendo uma inteligência, uma extensão da nossa inteligência na gestão de projetos, no desenvolvimento de projetos. E aí, falando de tudo isso, o Henrique trouxe um ponto muito importante, que você comentou, uma pessoa entra no time. Então, a gente pode pensar tanto em times pequenos, equipes de desenvolvimento mais enxutas, como em produtos que tem várias squads trabalhando, né? Várias pessoas codificando cada um dos seus módulos e assim por diante. E é inevitável que a gente fale de manutenção, né? Porque depois da primeira versão foi para o ar, eu costumo dizer que nós já estamos em manutenção. E aí tem os desafios aí que a gente sabe, tanto de muitas pessoas fazerem um onboarding naquele produto, entender o que está acontecendo, quanto da manutenção em si. Então, o que vocês têm experimentado, o que vocês têm estudado aí de manutenção? Como que a IA vai sanar essa dor, que é uma dor da manutenção em código legado, fazer migração de código legado, né, de sistema legado, ou fazer um onboarding, um produto que já está no ar aí há mais de um ano, eu vou trazer mais pessoas para inserir código naquilo. O que vocês têm experimentado aí no dia a dia de vocês? Como a IA pode ajudar nesse cenário? Bacana. Acho que eu vou dar um exemplo, tá? Que eu acho que é muito claro a respeito disso. Acho que um dos maiores desafios que existe hoje é a gente trabalhar não por ser sistemas ou códigos legados, mas muitas vezes a gente possui um produto, possui uma base de código da qual a gente hoje já não possui mais ninguém que fez parte da criação ou da sustentação daquele produto, daquele serviço. E uma vez que a gente possa, por necessidade, né, de algum problema, de alguma atualização necessária, segurança, legislação, sistema operacional, o que quer que seja, né? Ou seja, porque o mercado está mudando, a gente precisa atualizar, por mais que a ferramenta esteja lá funcionando. Hoje, por exemplo, vamos falar do Pix, assim, eu gostaria que meu produto, que a minha solução, sem ter que criar uma nova, ela passa a suportar ou introduzir essa nova funcionalidade, né? Eu acho que um dos caminhos, né, mais interessantes, acho que o primeiro, se a gente for pensar na situação ali de problemas, né, de bugs, de comportamentos não esperados, eu acho que focando, tá? Eu acho que a gente tem 2 problemas a ser tratados, né? Primeiro é a perda do conhecimento, do know-how em cima daquele código, daquele produto, de como aquilo está funcionando. E um segundo, que eu acho que aí a IA elas vem como uma proposta e como uma possibilidade matadora de resolução rápida de problemas. Uma vez que você está trabalhando com uma IA, de novo, IA confiável, uma IA responsável, você pode sim fornecer o acesso, subir o seu código para essa IA e pedir para ela sugestões de cenários, de situações, de trechos de códigos, de chamadas, onde existe uma maior vulnerabilidade naquele código, onde ela já consegue identificar pontos de falha, seja de segurança, seja de controle de memória, sem que você precise que um desenvolvedor, ele mentalmente, de maneira devagar, processe, leia tudo aquilo, comece a internalizar aquilo. Uma vez que você já, inclusive, podendo ter ou não o que você acredita que seja a fonte do problema, quanto mais instruído for esse pedido, né, esse prompt para IA, maior a chance de você, de uma maneira bem mais rápida, bem mais eficiente, você conseguir resolver o teu problema através de uma IA, que vai te direcionar para, se não for diretamente para o problema, para cenários aos quais você pode focar ou deveria focar primeiro para fazer análise, para fazer esse estudo. E acho que
com essa mesma natureza, mas não necessariamente tão eficiente quanto, também é possível você pedir propostas de que maneira, dado a arquitetura existente, dado o código existente, seria melhor para você introduzir uma nova funcionalidade dentro de uma nova classe, dentro de uma já existente que faz sentido com base nos dados que são acessados. Enfim, acredito que, em especial nessa área, onde muitas vezes a gente está navegando no desconhecido, com bases de código ali que facilmente, ainda mais projetos maiores, mais antigos, eles passam da casa de milhões de linhas de código. Eu acho que a gente tem muito a ganhar do ponto de vista de eficiência, de capacidade de entrega e de resolução rápida de problemas sérios utilizando as IAs. E complementando a ideia, a depender do uso que você faz da IA, em que ponto do processo ela está aplicada, trazendo também o ponto da IA, ela entender a documentação para poder ajudar no desenvolvimento de novas funcionalidades, é muito importante que você mantenha o seu modelo e a base de conhecimento dele atualizada constantemente, conforme a documentação do projeto for sendo alterada. Assim ela vai evitar ou não vai, idealmente, dar respostas desatualizadas, respostas erradas, e ocasionar perda de tempo, que seria pior do que ela não estar lá, né? Então isso é uma parte muito importante e, eventualmente, se você utiliza modelos abertos, ficar sempre atento aos novos modelos que estão saindo, eventualmente novos treinamentos que ocorrem, porque é uma área que está muito aquecida. Todos os dias, praticamente, você tem novos lançamentos e é bom se manter atualizado, porque eventualmente pode surgir um modelo melhor que você queira avaliar e que possa te dar melhores resultados do que o atual. E trazendo para a área de testes e qualidade, a gente consegue aproveitar essa IA para poder testar, trazer as documentações, ter documentações para que a gente consiga realizar os testes adequados. E não só, mas também a IA pode ajudar a gente a analisar aquilo que foi modificado, fazer uma análise de risco do que precisa ser mais aprofundado na hora de testar. E uma outra forma de aproveitar a IA nessa questão da manutenabilidade é a gente ter uma melhor compreensão de código, considerando, por exemplo, que eu não tenha a documentação desse código, né, então eu consigo fazer de trás para frente o processo, né? Eu já tenho esse código, eu faço essa compreensão para gerar testes e documentações. Não, perfeito, Rio. Acho que o exemplo que você trouxe, né, o termo compreensão de código, né, é algo que, quando precisa ser feito, que geralmente é na fase de manutenção, é algo doloroso, que a gente deixa a tarefa para desenvolvedores mais experientes fazerem, porque a tendência é que façam mais rápido, né? E a IA, hoje em dia, como o Copilot e outras ferramentas, né, principalmente falando de IA generativa, elas ajudam na compreensão de código e facilitam muito. A gente tem um case recente que a gente fez a prova de conceito e deu muito certo, que é a compreensão de bases de dados, né? Então, bases de dados antigas, que a gente tem muito script, tem muitas views, muitas procedures. Quem fez isso já não está mais na empresa, né? Não é muito antigo, mas aquilo é muito core para o negócio. Então, a gente tem um experimento recente que a gente usa a inteligência artificial generativa para compreender essas procedures, essas scripts, essas views, entender o que está sendo feito. A gente gerou uma documentação, isso já trouxe um alívio, por assim dizer, muito grande para os donos da empresa, e aí agora a gente consegue pensar, colocar energia para fazer coisas mais, para levar o negócio adiante, né? Então agora a gente já tem uma tranquilidade, uma segurança no banco de dados que está lá, a gente consegue compreender o que tem, e agora a gente parte para a evolução. Então essa parte de manutenção, a compreensão do código, poder gerar testes quando não tenho testes, né? Porque em algum motivo no passado, tipo, um ano atrás não foi gerado, eu acho que é um ganho muito grande para essa fase do projeto, né?
Bom, hoje a gente tem um fórum aí de executivos da área de TI que estão nos assistindo e possivelmente estão se perguntando como trazer IA para o seu contexto, né? A gente tem empresas de diferentes cenários, empresas grandes, empresas pequenas que estão aí querendo aprender um pouco com a gente como que a Monitora usa isso, né? Nós estamos numa posição privilegiada, podemos assim dizer, né? A Monitora já usa inteligência artificial nos seus não necessariamente no desenvolvimento de software, né, no ciclo de vida de desenvolvimento, mas como produto, há 9 anos, a gente tem vários cases que utilizam inteligência artificial em suas várias ramificações, por assim dizer, para vários clientes. E nesse momento, nós fazemos parte hoje de um time global extremamente preocupado com o avanço da tecnologia, com o avanço de inteligência artificial e que tem como meta ser a número 1, de fato, né? Esse é o nosso objetivo, ser a número 1, quando as empresas não quiserem buscar as big techs, né? Quiserem uma parceira de tecnologia, nós teremos a opção delas e para isso a gente sabe que IA cada vez mais é parte do nosso dia a dia e a gente tem o nosso centro de excelência em inteligência artificial global. Então nós temos pessoas, mentes brilhantes de todos os lugares do mundo pensando diariamente IA na Monitora, na Marlabs, né? Recentemente, nós adquirimos a OneBridge, que é uma empresa especialista em dados e inteligência artificial, que veio aí potencializar a nossa capacidade e usar a IA para desenvolver produtos para os nossos clientes, né, para solucionar problemas e gerar oportunidades para os nossos clientes, e IA no nosso contexto para nós sermos a melhor consultoria de desenvolvimento, para nós sermos de fato efetivos, atingirmos o time to market, o time to value do cliente, assim por diante. Mas essa não é a realidade de muitas empresas. Então, se eu pudesse perguntar para vocês, assim, no contexto de cada um de vocês, para uma empresa que vai decidir inserir IA, ou GenAI precisamente, no seu contexto de ciclo de desenvolvimento de software, qual seria o conselho de vocês? Qual seria o primeiro ponto que ela poderia experimentar a GenAI no seu dia a dia? Bom, a minha sugestão seria a utilização da IA na aceleração do processo de onboarding de novos desenvolvedores contratados. Você conseguiria diminuir o tempo até aquele desenvolvedor entender o seu negócio e conseguir gerar valor que é esperado dele, utilizando a IA para facilitar leitura, encontro de documentos dentro da empresa, código até, eventualmente, que a IA tenha acesso para poder explicar como é que está sendo feito, como algo funciona. Então, minha sugestão seria inicialmente essa. Para a área de testes e qualidade, eu tenho 2 recomendações, na verdade. A primeira delas é o uso de GenAI para a criação de testes e o aproveitamento dos QAs para as atividades que exigem criatividade, né? Então, a gente já otimiza isso. E a segunda recomendação é para aquelas empresas que ainda não conseguiram implementar a automação de testes, fazer esse bom uso das IAs, né, das ferramentas de IA, para fazer essa implementação e auxiliar esses QAs, testadores, que hoje ainda não conseguiram deslanchar nessa parte, fazer o uso dessas ferramentas para conseguir trazer esse valor também. Bacana. Acho que do meu ponto de vista, eu começaria com a atividade de desenvolvimento mesmo, tá? Pensando que os desenvolvedores, eles, de um jeito ou de outro, eles já estão bem expostos, né? E às vezes até acessando. E, infelizmente, né, até como a gente já viu em notícias, utilizando de maneira não legítima algumas soluções e, por conta disso, colocando em risco, né, ou prejudicando suas empresas. Então, eu começaria com a própria atividade de desenvolvimento mesmo. De uma maneira estruturada, sentar, conversar com o time, trazer algum especialista, alguém que ajude a guiar você, guiar a tua equipe nessa jornada aí de implantação, de uso, né, do uso responsável de IA. Mas aí eu começaria com a parte de desenvolvimento mesmo. Perfeito.
Bom, e por fim, mas não menos importante, né? Falamos aí de várias etapas do ciclo de desenvolvimento de software e como que a gente pode usar a IA nesses contextos. Interessante que, se a gente pegar alguns artigos, por exemplo, sobre como a IA está sendo usada no ciclo de vida de desenvolvimento de software, isso já é uma discussão de 20, 30 anos atrás. A gente já tem artigos, estudos que apresentam soluções para isso, a maioria deles focados em qualidade de software, porque é uma dor, né? E eu costumo dizer que se antes algumas empresas não investiam em qualidade de software e sobreviveram até então, hoje em dia elas não têm opção de não investir em qualidade de software e não têm opção de não investir em IA, né? IA não vai poder demorar tanto assim para aderir a essas novas tecnologias no ciclo de desenvolvimento de software, pensando em todos esses pontos que vocês brilhantemente trouxeram. Mas nós sabemos que, eu costumo dizer muito isso, que o Java daqui é o mesmo Java do outro lado do mundo, né? É o mesmo Java que é usado no Japão. E o que faz uma pessoa ser melhor que a outra no desenvolvimento de software, um software ser melhor que o outro? São as pessoas que estão ali envolvidas. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco do ponto de vista de nós, profissionais de desenvolvimento de software e gestores de equipes, como que está tendo impacto no uso das IAs com as pessoas, na gestão de pessoas, como as pessoas têm recebido a IA no seu dia a dia, como que está sendo, como que vocês estão percebendo os times efetivamente aí usando o GenAI no dia a dia? Bacana. Pensando no dia a dia, né, no desenvolvimento do trabalho, assim, e até por feedbacks que a gente recebe dos clientes, dos projetos, eu acredito que com a IA sendo utilizada nos projetos, o time e as pessoas, né, independente da posição, do cargo, conseguindo executar algumas, não necessariamente todas, suas atividades de maneira mais eficiente, acaba sobrando mais tempo e tendo mais possibilidade de você, se a gente for falar, por exemplo, do exemplo de alguém muito técnico, da pessoa conseguir se afastar um pouco daquela visão micro da atividade, do código, e poder buscar entender um pouco mais da questão do negócio, do produto, do posicionamento. Então, assim, eu acho que vem muito no sentido de permitir que a gente consiga fazer muito mais com o mesmo, né? Seja pessoas, seja tempo. Então, vem no entendimento que é onde, de verdade, o ser humano ele agrega mais valor, né? É no entendimento, é na criatividade, é na interpretação, é na explorar ideias e possibilidades diferentes. Então, eu acredito que é muito isso, porque os melhores desenvolvedores, eles não necessariamente, né, são os melhores codificadores. O melhor desenvolvedor é aquele que ele vai questionar uma nova funcionalidade, se ela de fato faz sentido, é aquele que vai propor a criação de uma nova funcionalidade, porque ele identificou, olhando na base de dados, a natureza, a frequência de uso de determinados fluxos. Então, é você ter a visão no uso, no propósito, é você enxergar a tecnologia não pelo que ela é, mas pelo que ela tem a oferecer. E se você estiver muito focado na operação, você acaba perdendo um pouco a oportunidade, o tempo, a possibilidade de você ir além de fazer aquilo ali. Então, eu acho que o maior ganho, assim como várias das inovações, né, das evoluções que a gente passou, é realmente permitir que algumas atividades mais triviais ou que são passíveis de automação, elas sejam dedicadas a essas ferramentas, a essas metodologias, e as pessoas, de fato, podendo agregar, né, a gente não tendo mais tanto o problema do desperdício de talento. Então, acho que isso daí é uma visão bem geral, pelo menos, das vantagens que a gente acaba tendo aí com o uso da IA no dia a dia. E nós, como líderes, né, a gente percebe, teve várias reações dentro dos times, né? Tem aqueles que são céticos à IA, mas isso já se mostrou que não é o caminho, e não é o futuro, não é o agora. E tem aqueles que estão empolgados e que querem usar e que querem fazer acontecer. E nós, como líderes, nós como
gestores, né? A gente vem para ajudar todos eles a encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio para realizar a atividade deles, o equilíbrio para otimizar, para ser eficiente, para tomar boas decisões. Então, acho que esse é o caminho que a gente deve seguir e ajudar essas pessoas a encontrar a melhor forma de usar IA, né? Eu acho que o que vocês comentaram vem muito do que a gente está vivenciando aqui na Monitora, né? O upskilling, assim, treinamento. A gente precisa... estamos vivendo uma nova revolução muito rápida. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo desde tempos remotos, assim, que é o Silvio Meira, que é um grande pensador da nossa era tecnológica, que ele fala que a gente está na idade da pedra, mas que 800 dias já foi, né? Então, a gente precisa correr atrás. Então, é uma realidade, a Rê até falou, né? O hoje. E a gente precisa guiar todos os profissionais a se adaptarem a essa nova realidade. A gente só não tem muito tempo para se adaptar. Então, porque a aderência de novas tecnologias é muito rápida, né? Para tudo. E os números, né, que mostram aí a adoção do ChatGPT, que se popularizou e que popularizou a GenAI para todo mundo, que não é um assunto de 2022, né? Não é um assunto de 2023, é um assunto de algum tempo, mas que se popularizou recentemente e teve uma adoção muito rápida. E essa é a realidade dentro das empresas. Então, a gente tem que... as empresas têm que, na gestão dos colaboradores, né, tem que tratar o treinamento disso, o treinamento adequado, a governança, que a gente falou em vários momentos, né? Ter uma governança adequada, não só no ciclo de desenvolvimento de software ou do uso da IA, mas do uso da IA em todas as outras áreas, de serviços compartilhados, de marketing, de RH, de sales e etc., né? De prospectar novos clientes, etc. A IA tem muito a oferecer nisso. E a gente tem que guiar aí os colaboradores. Em termos de gestão de pessoas mesmo, acho que a gente tem muitas oportunidades ainda e as ferramentas que dão apoio a isso estão se movimentando, né? Então, para a gente perceber o humor do colaborador, para a gente dar melhores feedbacks, ter melhores reuniões de one-on-one com os colaboradores, usando os dados históricos, usando os dados do momento, né? Fazer nem é uma IA, mas usar melhor os dados, né? Acho que a IA permite a gente sumarizar isso, mas os dados, né? A mineração desses dados e o uso, a análise dos dados existentes já poderia ter sido feita há muito tempo, né? Isso não é inteligência artificial generativa, mas a gente pode usar a GenAI para sumarizar isso mais fácil para a gente e nos tornar gestores mais eficientes, né? Usando essas informações para guiar melhor os colaboradores na sua jornada como profissional. E isso envolve muita coisa, envolve as questões técnicas que a gente tem que oferecer treinamento, acompanhar e guiar o uso da AI nas suas funções, liberar o tempo desse colaborador, né, para ele exercer atividades mais criativas e usar todo o seu potencial e usar como ferramenta para a gestão para poder ser mais eficiente enquanto um parceiro ali do colaborador que precisa de feedback, precisa de one-on-one e assim por diante. Então, eu acho que esse é o caminho aí que a gente está trilhando também para a gestão de pessoas, porque a IA, generativa ou não, ela é uma extensão da nossa inteligência. A gente tem que usar isso a nosso favor para aumentar a nossa potência, a nossa capacidade de entregar soluções no nosso contexto, né, de entregar soluções eficientes para os nossos clientes, para melhorar a experiência do usuário, a experiência do cliente do nosso cliente, para trazer mais eficiência operacional para o nosso cliente e para fazer com que o nosso cliente aumente receita, né? Os 3 pilares que a Gartner indica que 2024 vai ser muito forte. Então, acho que tudo que a gente comentou sobre ciclo de vida de desenvolvimento é muito importante para embasar, né? Desenvolver bons produtos que vão dar base para chegar nesses três grandes objetivos, né? Melhorar a experiência do cliente, aumentar a receita, ser mais eficiente e assim por diante.